final desse vídeo, que eu te garanto que eu vou te explicar como se pronunciar corretamente a palavra world, e não só ela, como palavras como girl, Carl, esse sonzinho que as pessoas têm dificuldade de pronunciar aqui no Brasil, sabe? Oh. Eu vou explicar exatamente como se pronuncia isso e como você consegue isso sim, por mais que você ache que não vai conseguir. E não só isso, eu vou te explicar pronunciar uma série de outras coisas que vai enriquecer bastante a sua pronúncia no inglês. Já deixando claro que pronúncia e sotaque são coisas diferentes. Você pode ter uma excelente pronúncia e manter o teu sotaque forte de brasileiro. Inclusive não tem problema nenhum. O sotaque muitas vezes é a bagagem que a gente carrega mostrando que a gente fala outra língua. Então tudo ok, manter ele, tá? Eu vou focar aqui na questão da pronúncia. O bom é que eu vou te explicar alguns grupos de pronúncia que você entendendo o que eu vou explicar, você vai conseguir aplicar em várias palavras. Ué, como assim? Você tá se perguntando. Vou te explicar começando com essa palavra aqui, ó. Como é que você pronuncia isso aqui? Muitas pessoas pronunciam isso aqui como famous, famous. Mas não é assim que se pronuncia essa palavra. Se pronuncia famous, famous. Então, basicamente, quando você tem uma palavra que termina em O-U-S, ou-S em inglês, não vai ser o som de O's. Não é famous, não é dangerous, não é cautious. É famous, dangerous, cautious. Então, toda palavra que termina em O-U-S vai ser pronunciada como us. Famous, dangerous, cautious. Segunda dica de pronúncia. Como é que se pronuncia isso aqui, ó? Se você pronunciou able, você tá certo, porque se pronuncia able mesmo. O problema é que muitas vezes, por se pronunciar able, as pessoas acham que essa palavra vai ser pronunciada dessa forma, mesmo que ela seja parte de uma palavra maior. É o caso dessa palavra aqui, ó. Como é que se pronuncia? Se você pronunciou vegetable, parabéns! Mas muitas vezes as pessoas pronunciam de forma errada, vegetable, vegetable. Ou então dependable, comfortable. Não, a palavra able só é pronunciada able se ela for individual, able. Mas se ela for parte de uma palavra maior, ela nunca vai ser a sílaba tônica da situação. Então você vai falar vegetable, vegetable, vegetable. É sempre um able, able, able. Comfortable, 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 comfortable. Você pode até comer o T aí. Dependable, dependable, dependable. Expendable, expendable, não é expendable, não é dependable, não é vegetable, não é comfortable. Vegetable, comfortable, dependable, expendable. Um outro grande erro é a pronúncia da letra I, como sendo I. Só que a gente está falando de inglês, meu amigo. Em inglês não tem lógica, você não vai pronunciar a letra I como I. Tanto que você, isso aí eu sei que é óbvio para muitos de vocês, tipo essas palavras aqui, ó. Você pronuncia eyes, nice, die, dies. Beleza, essa aí você sabe. Mas e essas aqui, como é que você pronunciaria? Se você pronuncia leave, sheep, tip, você não está pronunciando corretamente, você está pronunciando outras palavras. Essas palavras são pronunciadas live, ship, tip. Então, basicamente, ou a letra I vai ser pronunciada como um I, ou a letra I ela vai ser pronunciada como uma letra E. É como se fosse um E com acento circunflexo. E. Então não é live, é live. Então você não vai falar I live in Brazil, I live in Brazil, I live em São Paulo. Não, você vai falar I live in Brazil, I live em São Paulo. Então ao invés de você imaginar que a pronúncia é esse I que muitas pessoas usam, né? Tipo que, olha o navio é sheep. Não, você vai usar um som que é mais parecido com E com acento circunflexo. Ele é mais curto e também ele é mais fechado. Ship, ship, live, tip. Tip é dica ou então gorjeta, tá? Então, eu moro no Brasil, I live in Brazil. Nada de I live in Brazil. Até mesmo porque se você usa esse I, você geralmente está pronunciando outra palavra. Por exemplo, live, morar. Leave é essa outra palavra aqui, ó, que significa deixar ou então sair. Entendeu? Então, basicamente, o som de inglês tem som de E. Tranquilo? Mais uma dica de pronúncia que vai te ajudar com várias palavras é a saber a diferença de quando a palavra é parecida com outra, só que uma é escrita com A, outra é escrita com E. É o caso do plural de homem e homens. Homem é isso aqui, homens é isso aqui. E qual que é a diferença na pronúncia? Você talvez ache que é a mesma coisa. Ah, é man. Mas não. Quando você tem o A, a pronúncia ela é algo mais longo. Você abre a boca mais verticalmente. A pronúncia se deixa o ar sair durante mais tempo. É man. You are a man. Se você for um homem que está assistindo, tá? I'm a man. Se você não for um homem que está assistindo, não se ofenda. Já vou te explicar a tua versão que também vou falar de mulher. I am a man. You are a man. He's a man. Man. E se for plural? A gente tem um cara aqui comigo, tá? Rui. We are men. Então, pode parecer muito parecido. Pode parecer parecido, ficou esquisito, mas tá certo. Pode parecer muito igual, só que não é. Então, de novo, com A, você tem um som longo, abre a boca verticalmente. É man. Como sair duas vezes. Man.
E o E sai, é só um sonzinho, é um som curto de E. Man, man. Basicamente a letra E só existe para ligar as consoantes M e N. Man. E a mesma explicação funciona para outros grupos de palavras que são parecidos, tipo bad, bad, que é ruim, né? Oh man, this is bad, I'm very bad. E se eu falar cama, é isso aqui, ó. Então não vai ser bad, porque bad é isso aqui. Isso aqui se pronuncia como bed, bed, bed. É algo mais curto. Então, para essa categoria aqui, você vai usar a palavra, você vai pronunciar a palavra abrindo sua boca verticalmente. Man, bad, sad. E essa aqui vai ser man, bed, sad. Ah, Michel, mas não vou entender pelo contexto? Vou entender pelo contexto, meu amigo, mas que é um vídeo sobre pronúncia. Se você quer aprender a pronunciar melhor, eu tô te ajudando, pô. E não é na mesma categoria, mas o plural de mulher é mulheres, né? Em português é óbvio, mas em inglês é woman e women. Women. Nesse caso aqui não confunda, porque muda completamente. A gente muda o A pro E, mas a pronúncia muda nesse início aí. Então woman vira women. Qual que é a lógica disso? Não faz sentido nenhum. E agora a gente chegou na parte que as pessoas mais têm dificuldade, que é de fato world, girl, Carl. Eu vou explicar isso pra você de uma forma que você vai sair daqui pensando, meu Deus do céu, obrigado, Michel, pela explicação. Então fica aí que agora que a gente vai trabalhar nisso. Primeiramente, você tem que entender como é que o L é pronunciado em inglês. O L, diferentemente do português, ele é respeitado. Como assim? Se eu escrever esse nome aqui, você lê com o jeito que você lê as palavras em português, você provavelmente vai ler will, will, will. Porque no português, se uma coisa termina em L ou termina em U, a gente pronuncia do mesmo jeito, tipo mal e mal. A gente pronuncia da mesma forma, né? Mal, mal. Ninguém fala mal e mal. Mas no inglês, as palavras seriam pronunciadas de forma diferentes, tanto que essas palavras aqui, ó, são pronunciadas de forma diferente. Essa aqui é bowl e essa segunda aqui é ball. Ball. Qual que é a diferença? Tá, Michel, como é que é a diferença disso aí? O L é pronunciado, basicamente é isso. Então, esse nome aqui não vai ser will, vai ser will, will, will. Segue duas regras aí. Primeiro é o som do I, que eu falei que não vai ser we, igual a gente fala no português, né? Will. Vai ser we, que eu expliquei anteriormente. E o segundo é o som do L, então não vai ser nem a will, é will. Por quê? Porque o L é respeitado. E como é que a gente pronuncia isso? Como é que fala isso, Michel? É difícil falar will. Pode parecer difícil, mas tem duas dicas pra você que vai resolver a tua vida. A primeira dica é botar a língua no céu da boca. Will. Ah, Michel, mas eu não vou conseguir fazer isso. Consegue, eu vou te provar agora. Imagina que você vai pronunciar Willy. Você consegue pronunciar Willy. Imagina que você, então, ao invés de pronunciar Willy, você engole o som antes de fazer o I. Então, willy. Segue essa direção. Quando você estiver quase pronunciando o I, você tira. Willy. Agora faz o mesmo som com o E, porque não vai ser o I, né? Willy. E vai praticar, meu amigo. Vai praticando. Eu falei que é de uma hora para outra. Você vai pegar isso com o tempo. Mesma coisa. Bowl, B-O-W, bowl. B-O-W-L, que seria cuia. Você vai pronunciar bowl. Qualquer diferença? O primeiro pronuncia igual no português. O segundo, como tem o L, você pronuncia como se você fosse pronunciar bolo. Com um O mais longo, né? Bolo. Só que ao invés do O, você para. Bolo. Se você treinar, você vai ver que você consegue fazer esse som. É um som que você interrompe. É antes de falar o O. Então, bolo. Você só vai ter que dar uma freada antes. E isso você consegue. Você não tem que fazer fonoaudiólogo para conseguir reproduzir esse som. Então, esse som de L, que acaba sendo a maior dificuldade das pessoas na hora de pronunciar palavras como world, girl, Carl, é um som que todo mundo consegue reproduzir, que fala, né, normal, em português. Mas calma, que eu sei que isso não é suficiente para te explicar a pronunciar as palavras mais complicadas, agora que a gente vai chegar nelas, beleza? Vamos começar com a palavra que as pessoas realmente, eu imagino que seja o calcanhar de Aquiles para muitas pessoas, que é o mundo, world. Então, primeiramente, você tem que entender que como tem o L, eu falei, o L é respeitado. Então, você tem que saber que existe essa palavra aqui em inglês, né? Velho, que é o quê? Old, em inglês. Você não vai falar old. É old. Tem que fazer aquele negócio. Então, imagina que você fala olodum, Fala que fala olodum, só que só olod. Aí você vai tirar o O depois, ó. Olod, old. É isso, old. Quando você conseguir pronunciar old,
old. Você imagina essa outra palavra aqui em inglês que significa fomos, éramos, we were friends, nós éramos amigos. Esse were, que é were. E basicamente world é a junção dessas duas palavras, were, old. Então se você juntar elas, vai ficar assim, ó, world. Tô falando o som, tá? Né? Não a grafia. World. É como se fosse tipo caipira mesmo. Sir, e o old. Então dá uma subidinha. World. O que é muito diferente de como as pessoas geralmente pronunciam, que é word. Word não existe. É word. Aí beleza. Mas word é palavra. E o mundo é world. Então a maior diferença entre as palavras palavra e mundo é essa subida aqui de novo. Palavra é word, mundo é world. E botando a língua lá em cima. Nem precisa tanto da língua nesse caso, tá? Mas é só algo que ajuda para soar ainda mais natural. E a mesma coisa para as palavras girl e Carl. Eu sei que é difícil, mas o Carl, por exemplo, o nome Carl, a perda em inglês é loss. Então, perda de carro. Car loss. Aí você termina, tirou o loss ali, ó, o os. Carl. E é isso aí. Não tô falando que você vai pronunciar isso naturalmente agora, terminando o vídeo, mas você consegue terminar o vídeo entendendo lógica e praticar na frente do espelho, meu amigo. Praticar na frente do espelho, se grava falando isso, você vai conseguir reproduzir esse som. E a mesma coisa pra girl. Girl. It's like girl. Earl like early. Imagina que você fala early, corta antes do i ali, ó. Earl. Então quando tem essas palavras que tem o R e o L, geralmente dá uma subidinha. Girl, Carl, world. E com o tempo você dá uma diminuída para não ficar tão evidente essa subida. Mas é isso, você tem a habilidade de pronunciar isso já. Não é um treino que você tem que fazer para desenvolver músculo, como é o caso do thank you. Isso aí é outro assunto, a gente vai falar em outra situação que nem precisa. Pode pronunciar F, tá tranquilo, mas se você quiser pronunciar direitinho, existe sim, eu sei que isso é questão de musculatura. Mas o world, Carl, você já consegue. Vai ter dificuldade talvez pela falta de prática, e no início vai soar talvez um pouquinho antinatural, mas você agora já tem as ferramentas para conseguir reproduzir esse som. Beleza? Curtiu esse vídeo? Se você curtiu esse vídeo, deixa aí nos comentários qual a palavra que você considera mais difícil de falar em inglês, porque daí eu faço um vídeo falando sobre como você pronunciar essas palavras que vocês acham mais difícil de falar em inglês. Olha que maravilha! Você acha que esse vídeo aqui foi útil? Te ajudou? Se você acha isso, pelo amor de Deus, deixa o like, compartilha com quem você acha que pode ajudar também e te vejo nas próximas aulas. Falou!